Shalom Avrahá, amigos da UNG, pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é da nossa querida aluna Graziella, que ela pergunta sobre o Shovavim. Já fizemos uma pequena resposta sobre isso, então hoje vamos acrescentar alguns detalhes. E diz o Alter Rebbe que a gente tem que viver com o tempo. Lichiot Mazman. E o que quer dizer viver com o tempo? Viver com a paraxá da semana. Tudo que está acontecendo nessa paraxá, espiritualmente, tem a ver com a gente. Nós temos uma sincronização espiritual com todos os assuntos da paraxá. Por causa disso, vamos agora, passo à frente, nós vamos ver nos calendários judaicos, sempre vai estar nessa época que começamos a ler Parashat Shemot, depois vai Erá, depois Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Truma, Tetzaveh. Nós vamos ver jejum da segunda, jejum da quinta, e você procura nos seus livros sobre todos os assuntos judaicos. Você vai ver que tem um jejum de Yom Kippur. Você vê, não pode ser que segunda e quinta é Yom Kippur, então não é Yom Kippur. Tem um outro. No fim você descobre, para que jejum é esse? Que a gente não tinha ouvido falar desse jejum e realmente não se faz esse jejum. Então, qual é o assunto? Porque está escrito no calendário que tem que fazer jejum? Essa é a primeira pergunta. Essa série de Parashiot, vamos pegar a inicial de cada uma. Começa com Shemot. A inicial dela é a letra Shin. Vairá, letra Vav. Bo, a letra Bet. Beshalach, novamente a letra Bet. Yitro, letra Yud. Mishpatim, letra Mem. E de vez em quando esse Shovavim cai num ano judaico bissexto, que tem um andar a mais. Então temos mais duas parashot, Trumá e Tetzaveh. Então vai ser Shovavim Tat. E qual o motivo para isso? O que isso tem a ver com a gente? De acordo com o que disse o Alter Rebbe, que nós temos que viver com a parashá, com os assuntos da parashá. Então nós vamos para os livros de Kabbalah, que alguns livros de Kabbalah vão tocar nesses assuntos, e eles vão dizer assim: o povo de Israel começa a sua saída do Egito em Parashat Shemot. Então eles começam a sair de 49 portais de impureza até chegar no recebimento da Torá. Nós vamos estar totalmente puros para receber a Torá. Então vamos subir 49 degraus do fundo do precipício até o andar térreo, até a saída do precipício. E sendo que isso acontece nessas parashiot, e a palavra Shovavim, ela quer dizer rebeldes, bagunceiros. Você fala uma criança que está fazendo bagunça, você fala ele é Shovav. Você não fala ele é uma criança ruim, Deus me livre, porque não tem criança ruim. Mas você fala Shovav, Shovav é bagunceiro. Então, quando o profeta Irmiyahu, ele repassa para a gente a mensagem divina, que Hashem fala, Shuvu banem shovavim, voltem para o bom caminho, meus filhos bagunceiros. Quer dizer, ele não está dizendo meus filhos ruins, não tem pessoa ruim. Todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. De vez em quando o lado bom é bem mais expresso do que o lado ruim. De vez em quando você tem que cavar um poço artesiano até chegar no lado bom. Mas está escrito, Reikanem shebaem mileim mitzvot karimon. Os vazios que tem entre vocês, eles são cheios de mitzvot, como a Roman, que é cheia de frutinhas pequenininhas. Pero assim, o versículo começa dizendo, essa expressão da Gemara começa dizendo, Reikanem shebachem, os vazios dentro de vocês, expressão dos nossos sábios, da Mishnah, da Gemara, que eles são sábios, eles sabem que essas pessoas são vazias. Como eles podem acrescentar, Mileim mitzvot karimon, eles são cheios de mandamentos como a Roman. Se eles são vazios, eles não são cheios. Se eles são cheios, eles não são vazios.
para mostrar para a gente que cada um de nós está cumprindo os mandamentos divinos e por mais vazio que a gente seja, a gente sempre está fazendo um monte de coisas boas. Então, o profeta Irmiel, ele fala nesse versículo, Shuva banim shovavim, volte para mim, meus filhos bagunceiros. Quer dizer, vocês são bons, mas vocês estão fazendo muita... estão se desviando muito do caminho certo. Estão fazendo muita coisa errada. Então tem que voltar. Então, os grandes cabalistas da antiguidade, eles falaram que, olha, essa época a gente tem uma facilidade para fazer teshuvah. Então vamos aproveitar. O que a gente ganha fazendo teshuvah, a gente ganha proximidade com Hashem. O que a gente ganha fazendo teshuvah, a gente tem mais forças para conseguir fazer coisas boas, a gente ganha mais energia para fazer coisas boas, a gente ganha mais alegria fazendo as coisas boas e a gente tem mais imunidade em relação às coisas ruins. E essa época que nós lemos essas parashot, que o povo de Israel saiu dos limites, saiu da escravidão, saiu da impureza, por causa dessa sincronização que cada um de nós tem com a parashá da semana, essa sincronização ela vai nos ajudar com que os assuntos que aconteceram na parashá vão acontecer com a gente. É um tempo propício para a gente sair da Tumá, sair do nosso exílio particular, sair dos nossos limites particulares, mesmo que esses limites são limites de Kedushá, mas a gente tem que ter mais Kedushá, não pode se limitar a só um pouquinho de santidade, tem que ter mais santidade. Então vamos aproveitar essa época. Como se aproveita ela? Os livros de Kabbalah que foram escritos na antiguidade, eles falam, olha, o melhor jeito de você quebrar o seu mau instinto, você quebrar o seu impulso, é você fazendo um jejum. Isso era 2000 anos atrás, não tinha agrotóxicos, as pessoas eram fortes, assim, uma coisa incrível. E o jejum não prejudicava a saúde da pessoa. A Esther, com as jovens dela, jejuaram 3 dias na história de Purim. Depois ela foi conversar com o rei, quer dizer, ela não morreu por causa disso. Então, e a gente não. Se a gente faz um jejum, abaixa a nossa imunidade, nós nos expomos, ficamos expostos a doenças, e aí é próximo de ser um suicídio. Diz o Alter Rebbe, então, que já foi 250 anos atrás, ele disse assim, sendo que essas nossas gerações são gerações fracas, imagina na época dele, 250 anos atrás, uma pessoa num país que era chamado de Rússia Branca, não que tenha lá alguma Rússia Preta, o nome do país é Bielorrússia, em russo quer dizer Rússia Branca. As pessoas então passavam o inverno de mais de 20 graus abaixo de zero, com certeza. Eram pessoas muito fortes, toda a comida deles era 100% natural, sem agrotóxicos, eles iam para o trabalho de cavalo e faziam um trabalho manual. Imagina todo mundo fazendo academia o dia inteiro e comendo a comida sem agrotóxicos. E o Alter Rebbe falou, nossas gerações já são fracas. Então imagina a gente 250 anos depois, que a gente é geração saúde, geração depressão. Então o Alter Rebbe já falou, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, ele já falou, não jejua a não ser que você é obrigado pela Torá. Então esses jejuns de Shovavim são recomendados pelos cabalistas antigos, mas não são jejuns da Torá, nem de Rabanan. Quer dizer, o jejum da Torá é só Yom Kippur, Rabanan acrescentaram mais 5 jejuns, e esse Shovavim é uma recomendação dos cabalistas. Mas então, sendo que nós, na nossa geração, isso já é suicídio. Se você vai jejuar do jeito que está escrito lá, segundas e quintas, ou só nas quintas, não importa. Você abaixa a sua imunidade. Hoje estamos vivendo uma epidemia, para entrar no supermercado você tem que entrar de máscara. E se não estivéssemos vivendo a epidemia, também o Alter Rebbe fala, não jejua porque você enfraquece o seu corpo, você não sabe as consequências, mas uma coisa você sabe,
que você é responsável por essas consequências. Se você pega uma doença por causa disso, você vai prestar conta lá em cima de suicídio, quer dizer, de assassinato contra si próprio. Então, em primeiro lugar, não jejuar. Aí o que recomendar, então, esses que já entenderam que a gente não deve jejuar, eles falaram, tem jejum de muita coisa que a gente pode fazer, não precisa ser jejum de comida e bebida. Você quer ficar brava com alguém? Então jejua disso, não fica brava com mais ninguém. Fala, essa semana não vou ficar brava com ninguém. Você quer gritar, você quer berrar, você quer bater, você quer... Faz um jejum disso. Faz jejum só... Você quer falar mal de alguém? Faz jejum disso. Então eles falaram que existe Tanit Dibur, jejum de palavras. Ou seja, você falar palavras de Torá e jejuar de palavras de outras categorias. Em outras palavras, vamos dizer assim, o jejum sempre pode ser trocado por tzedakah. Isso é uma regra geral. Então, o Alter Rebbe ele recomendou trocar um jejum por um número de tzedakah de 18. Na época eram 18 rubel poloneses. Isso me falou Rabbi Yehuda Yaroslavsky, em Kriyat Malachi, lá em Israel. Fiz para eles a pergunta, o que são esses 18 que o Alter Rebbe fala. O Rabbi Yehuda Yaroslavsky me falou, são 18 rubel poloneses, mas cada país é de acordo com o 18 dele. Então a gente no Brasil é mais barato que 18 reais. Você divide por 6 para ver, dá $3, né? Então, nos Estados Unidos você teria que dar $18. Então aqui um jejum desses é $3. Em outras palavras, isso é uma recomendação, não é uma obrigação. Então, se você quer fazer os jejuns, então você troca eles por tzedakah. Você troca eles por jejuar de não falar palavras que... Jejuar de não ficar bravo com alguém. É jejuar de não falar palavras. Você já entende sozinho? Então, a gente tem muita coisa que a gente pode jejuar. Comida e bebida hoje é atentado contra o nosso corpo. Então, não jejuamos hoje de comida e bebida, mas você pode trocar aqueles jejuns por tzedakah no número de 18. Você pode trocar aqueles jejuns por jejum de não ficar falando coisa que não deve, de não ficar bravo com alguém. Ou seja, assim, o jejum é um autocontrole. A mensagem do jejum é você quer fazer e não faz. Então, de vez em quando, tem pessoas que eles têm o prazer em ficar bravos. Aí, se controla. Tem o prazer em falar de alguém, se controla. Ou seja, em outras palavras, ninguém é suspeito de querer ficar bravo, de querer falar mal de alguém. Então vamos fazer uma regra geral para todos. Você quer fazer esse jejum, troca ele por tzedakah, número 18. Novamente, sendo que estamos então nessas semanas que o principal delas, na Parashá Shemot, Vairá, Bo, Beshalach e Tro Mishpatim, que são os Shovavim, o principal delas é sair da Tumá e entrar na Kedushá, é nos purificar da coisa ruim e nos prepararmos para entrar na Kedushá, mas ainda terminamos no Mishpatim só purificados da coisa ruim, purificados da nossa impureza. Então, sendo que esse ano tem mais, seria um ano Shana Meuberet, é um ano bissexto no calendário judaico, né? Levando em conta, não sei como é no calendário brasileiro, se bate uma coisa com outra. Por quê? Hashem criou o sol, a lua, as estrelas, numa sincronização incrível. O ciclo do sol não bate com o ciclo da lua e eles nunca se dão uma trombada um com o outro. E a mesma coisa acontece lá em cima com os outros astros, para mostrar para a gente que é Hashem que está dirigindo essas estrelas e não é uma coisa natural. Então, por isso que aconteceram agora as pragas no Egito, Hashem mostrando para eles, olha, está vendo a escuridão no meio do dia? Vocês achavam que quando você
alguém te promete alguma coisa, você fala para ele, eu quero que você me prometa da mesma maneira que o sol vai nascer amanhã, que você vai me fazer isso. E o sol não nasceu, ficou escuro no meio do dia. Então todas as 10 pragas, elas são é Deus mostrando que é Ele que dirige a natureza não se dirige automaticamente. Então nós vamos ver aqui que o ciclo do sol e o ciclo da lua, eles vão ter uma pequena diferença, ou seja, a lua completa um ciclo a cada 29 ou 30 dias, de acordo com o calendário judaico. Dentro de um ano tem que ter 12 meses, mas sempre sobra um pouquinho, até que chegamos na festa de Pesach, e a festa de Pesach tem que ser na primavera. Aí nossos sábios, eles pegam todos esses pouquinhos que sobraram, que o mês de Adar foi se distanciando da primavera, e eles acrescentam um segundo Adar antes do Adar. Quer dizer, o Adar 2 é o Adar verdadeiro, o mês de Adar 2 é o mês de Adar verdadeiro, o último mês do ano da Torá, e o Adar 1 ele é acrescentado. Ou seja, o Adar 2 cai na época que o clima tem que ser clima de Adar. Então, por causa que temos esse acréscimo de um mês, então vamos ter mais 2 parashot no Shovavim. Essas 2 parashot já vão falar sobre a construção do Mishkan, sobre trazer para nós a santidade. Então ele é mais, o Shovavim desse ano, ele tem um efeito maior do que o Shovavim do ano passado. Porque o Shovavim do ano passado, a gente só se purificava das coisas ruins. Então dizem os cabalistas que pessoas que fizeram coisas que têm a ver com relações proibidas. Já fizemos um vídeo sobre relações proibidas para ver exatamente do que se trata, mas a pessoa fez qualquer coisa que tenha a ver com esses comportamento que, de acordo com a Torá, comportamento entre marido e mulher, entre, vamos dizer assim, falar explicitamente, relações sexuais proibidas. Então não era entre marido e mulher. Então, aí a pessoa, nessa época do ano, ele faz um pouquinho de tshuvá, e essa tshuvá, ela tem uma projeção lá, uma bomba atômica lá em cima. Ele consegue consertar tudo o que ele fez no mundo espiritual, todo o prejuízo que ele causou. E dizem os cabalistas antigos que mesmo que a pessoa nessa reencarnação, ele nunca fez nada de errado nessa categoria, mas ele consegue consertar de reencarnações anteriores. Então isso é uma esgulá do Shovavim, é consertar coisas, prejuízos espirituais causados por termos nos comportado de maneira incorreta em relação em assuntos dessa categoria de sexo. Tudo na Torá tem uma gravidade maior, uma gravidade menor, e o resultado final é que a gente pode consertar tudo. Mas a gente tem que se esforçar para consertar. Dizem nossos sábios que tem 3 mandamentos que a pessoa tem que morrer e não fazer. Os outros, se ele é ameaçado de morrer e não fazer, ele transgride para não morrer. E tem 3 coisas que não pode transgredir. Uma delas é idolatria, outra delas é assassinatos, outra delas avodah zará guleira, outra delas é relações ilícitas. Essas relações ilícitas, já fizemos um vídeo explicando o que é isso, e é importante saber porque a pessoa generaliza, ela acha que ela, não sei, sonhou com alguém, já é uma relação ilícita. Quer dizer, tem que pegar a proporção certa do que é uma relação ilícita, do que é uma relação proibida pela Torá. O Adam Arishon, o primeiro homem, ele transgrediu 3 coisas. Hashem falou para ele que se ele comesse aquela fruta do Etz Hadat, naquelas 3 horas, ele traria morte para ele e para o mundo. Ele comeu, então ele assassinou a si próprio e ao mundo inteiro. E isso afetou
o nível Ruach da alma dele, que é o segundo nível de baixo para cima. Ele se auto-idolatrou, porque a cobra falou que se ele comesse aquela fruta, ele ia virar Deus. E Deus não quer concorrência, por isso falou para ele não comer. Então, na hora que ele comeu aquela fruta, ele teve a intenção de virar Deus. Então, ele se auto-idolatrou. Isso afetou o nível mais baixo da alma dele, o nível Nefesh. Depois ele culpou a Eva. Ele viveu 130 anos com duas demônias. Umas LI, são as NCs, a gente não fala o nome para a coisa não aparecer. E outra NA. E ele conviveu com elas durante 130 anos. Elas se materializavam para ter a relação com ele. Elas engravidavam dele, almas divinas, mas elas não conseguiam dar a luz a crianças materiais. Então elas davam a luz a demônios. E depois todos aqueles demônios, eles morreram e eles nasceram. Foi a primeira reencarnação deles como carne, gente de verdade. Eles eram a geração que causou o dilúvio. Então eles já nasceram com aquela inclinação, por causa que a descida da alma deles para esse mundo já foi dessa maneira, em corpos de demônios. Então na hora que eles nasceram como gente, eles já tinham a inclinação para fazer tudo de ruim. Então essas relações proibidas com essas duas demônias afetou o nível Neshama, que é o nível mais alto do Adam Arishon, o nível mais alto da nossa alma. Então, os nossos três patriarcas, Avraham, Isaac e Yaakov, eles eram a reencarnação do Adam Arishon. O Avraham, ele era a reencarnação do nível Nefesh, o nível mais baixo, que foi afetado pelo pecado da idolatria que o Adam Arishon fez. E Avraham Avinu retificou isso de boa, ensinou o mundo inteiro que tinha que rezar para Hashem, não podia rezar para a estátua. Yitzhak era nível Ruach, já um nível mais alto, e era a retificação dos assassinatos que o Adam Arishon causou, que por causa dele toda a humanidade morre. E o trabalho dele nesse mundo era se controlar. Hashem falou para Avraham para sacrificar o Yitzhak. Avraham levantou uma faca em cima de Yitzhak, o Yitzhak se controlou, não fez nada. Levou um susto que a alma saiu do corpo e voltou, mas se controlou. E esse era o conserto que o Adam Arishon causou a morte para o mundo. E a coisa mais grave lá foram essas relações com as demônias. E aí Yaakov ele veio retificar isso. E esse é o nível mais alto da alma do Adam Arishon, o nível Neshama, o nível mais alto que se reveste no mundo. Depois tem Raya e Yehida que não se revestem nesse mundo. E o Yaakov ele sempre sofreu de assuntos familiares. Queria casar com ele desde o começo. Estava na barriga da mãe dele, o irmão dele já chutava ele. Aí ele nasceu, o irmão maltratou ele. O pai gostava mais do irmão do que dele. A mãe fez ele se vestir de Esav, enganar o pai contra a vontade dele. Ele chegou em Haran, foi roubado no meio do caminho pelo sobrinho dele, pelo Elifaz, que foi mandado pelo Esav, pelo tio dele, pelo irmão dele, para assassinar ele. E o Elifaz, no lugar de assassinar o Yaakov, pegou o dinheiro dele e terminou por isso. Mas sofreu por causa do sobrinho. Depois chegou no sogro. Sofreu 7 anos para se casar com a Rachel. Depois, no lugar de casar com a Rachel, casou com a Leá. Aí, depois de uma semana, ele casou com a Rachel, sofreu mais 7 anos por ter casado com as duas. Depois, o tio tentou enganar ele o tempo todo. Voltou para a Terra Santa, a filha dele foi violentada. O filho dele desapareceu. Quer dizer, todos os sofrimentos de Yaakov eram ligados à família. Por quê? Porque a transgressão que ele estava retificando era a transgressão de relações maritais com aquelas duas demônias. Quando isso terminou, Yaakov já chegou no nível de paraíso nesse mundo. Mas o que importa para a gente é que os cabalistas eles falam que esses Shovavim, eles são um tempo propício para a gente conseguir, com pouquíssimo esforço, consertar muita coisa
dentro dessa categoria de relações proibidas. Então, mesmo eles frisam, mesmo que nessa reencarnação você não fez nada, mas você pode estar retificando uma reencarnação que fez e por isso você está sofrendo. Então, aproveita. E novamente, não faça jejuns. Isso que está escrito sobre jejuns é para a época que as pessoas eram super-homens. Hoje nós somos uma geração fraca. Então hoje o jejum considera a gente atentado contra a nossa vida. A gente baixa a imunidade por meio do jejum, então estamos expostos a doenças. Até o Alter Rebbe, 250 anos atrás, que não tinha coronga, não tinha todas essas doenças de hoje, ele já falou para não jejuar. Então quanto mais a gente agora. Trocamos os jejuns por tzedakah, fazemos jejuns de Tanit de Bur, a gente quer falar coisa ruim de alguém para ganhar pontos com outra pessoa, a gente se controla. Trocamos os jejuns, a gente quer ficar bravo com alguém, a gente se controla. A gente quer brigar com alguém, a gente se controla. Todo autocontrole é considerado um jejum. Então aproveitem essa época. Muito obrigado para a nossa querida aluna Graciela. E muito obrigado para todos vocês que assistem o nosso canal. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Muito obrigado novamente para a Graziela pelo seu apoio. Muita alegria. Vekol Tov.